Eu chamei o boi da cara preta das sombras, mas o resultado pesa em minha consciência até hoje. Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Vocês sabem o que é desespero de mãe? Eu não tô falando de cansaço, de olheira. Eu tô falando de um lugar escuro dentro de você. Um lugar onde o amor e a exaustão se misturam e você não sabe mais quem você é. Eu tava nessa fazenda. Meu marido tinha viajado para a cidade para comprar sementes e eu fiquei sozinha com o Nando, meu filho de 6 meses. A casa era velha, rangia e ficava a quilômetros de qualquer vizinho. E naquela noite, o mundo estava acabando lá fora. Uma tempestade que parecia que o céu ia rasgar. O vento uivava, a chuva batia na vidraça como se quisesse entrar. E dentro de casa, outro som. Um som que já durava horas e era pior que qualquer trovão. O choro do meu filho. Não era um choro de fome ou de dor. Era um choro de raiva, agudo, fino, incessante. Um choro que entrava pelo meu ouvido e parecia arranhar meu cérebro por dentro. Eu tinha tentado de tudo. Peito, colo, cantei todas as músicas que eu sabia. Eu balancei aquele berço por tanto tempo que meus braços estavam dormentes. A energia da fazenda tinha caído horas atrás. Eu estava no escuro total, só com a luz de uma lamparina a óleo falhando na cozinha, mal iluminando o corredor. Eu estava no limite. Eu me lembro de parar de balançar o berço. Eu não tinha mais carinho na minha voz. Eu não era mais mãe. Eu era só um nervo exposto, vibrando com o choro e a tempestade. Eu olhei para a escuridão do quarto. A janela de madeira batia com o vento. Eu estava com tanta raiva. Um cansaço misturado com algo feio. Algo que me dava vergonha de lembrar. Eu balancei o berço de novo. Mas não foi com carinho. Foi com força, com raiva. O Nando gritou ainda mais alto. E foi aí que eu fiz. Eu olhei para a escuridão daquela janela e eu cantei. Mas não foi um pedido. Não foi uma cantiga de niná. Foi uma ordem. Eu chamei. Eu quase cuspi as palavras para a tempestade. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Eu repeti, de novo e de novo, cada vez mais alto, mais forte que o choro dele. Eu não estava pedindo para ele dormir. Eu não sei. Eu estava mandando qualquer coisa que tivesse me ouvindo naquela escuridão levar aquele problema embora. Eu só queria silêncio. E o silêncio veio. De repente. Como se alguém tivesse cortado o som do mundo. O choro do Nando parou. Não foi um choro que diminuiu. Foi um corte. O quarto ficou mudo. Eu só ouvi a chuva. E o meu coração batendo na minha garganta. E foi aí que eu ouvi. Lá fora. Na lama. Um som que não era da chuva. Um casco. Pesado. Estava vindo devagar. Pesado. Se arrastando na lama. Vindo do curral. Eu gelei. Fiquei parada, meu corpo inteiro formigando. O som parou, bem do lado da minha janela. Eu prendi a respiração. E eu ouvi. Uma respiração. Um fole grave, profundo, como um animal muito grande, muito cansado. E então o cheiro. Meu Deus,
O cheiro invadiu o quarto por baixo da fresta da porta. Não era só cheiro de curral, de couro molhado, era fumaça. Um cheiro de pelo queimado, de carne assada, um cheiro ranço, de coisa velha e queimada. Eu tentei gritar pelo meu marido, mas eu lembrei que ele não estava lá. Eu estava sozinha. Um relâmpago clareou o mundo. E eu vi. Na janela. Não era um boi. Era uma sombra enorme, alta demais. Na chuva, andava de pé sobre as patas traseiras. E a cara preta da cantiga, não era uma máscara. Eu vi com os meus próprios olhos. Era o que tinha sobrado de um rosto. Pele derretida, escura, borbulhante, fundida com o osso de um crânio de boi. A pele do pescoço estava grudada no focinho do animal, tudo preto de fuligem. E os olhos, onde deveriam estar os olhos do homem ou do boi, eu não sei, eram duas brasas. Duas luzes vermelhas, opacas, queimando na noite. Ele estava me olhando. Ele sabia que eu tinha chamado. Eu caí para trás, batendo as costas na parede. Eu não conseguia gritar. A criatura, a coisa, não quebrou o vidro. Ela não precisou. A janela de madeira abriu sozinha, com um rangido lento que cortou a noite. O vento e a chuva invadiram o quarto, apagando a luz da lamparina lá longe. O cheiro de fumaça ficou insuportável. O meu menino, o Nando, que estava mudo no berço, ele não chorou. Ele esticou os bracinhos para a escuridão, como se estivesse reconhecendo quem tinha chegado. Uma mão, ou um casco, eu não sei dizer, enorme, preta, com a pele rachada e soltando fumaça, entrou pela janela. A criatura não entrou, só aquela mão. Ela foi direto ao berço. Eu tentei correr. Eu juro que eu tentei, mas meu corpo não obedecia. A mão pegou o meu filho, com uma delicadeza que não batia com aquela aparência. A última coisa que eu vi foram aquelas duas brasas vermelhas me encarando da janela. Não tinha raiva nelas. Tinha tristeza. E depois, tudo ficou preto. Eu acordei com o sol batendo na minha cara. O quarto estava gelado, a janela escancarada, o berço estava vazio. Eu corri lá para fora, gritando o nome dele, esperando que fosse um pesadelo. E na lama, misturado com a água da chuva, eu vi pegadas. Mas não de bota, não de pé descalço. Eram marcas de cascos, cascos de boi. Elas iam da minha janela, passavam pelo quintal, atravessavam a porteira da fazenda e sumiam na estrada de terra. Ninguém nunca acreditou em mim. Acharam que eu tinha enlouquecido com cansaço, o que é depressão pós-parto. Acharam que eu tinha feito alguma coisa com o Nando. Eu passei meses como uma morta-viva. Até que um dia, o caseiro de uma fazenda vizinha, um senhor bem antigo na região, o seu Tião, me ouviu contando a história no armazém. Ele me chamou num canto. Ele me perguntou do cheiro. Eu contei. O cheiro de couro e fumaça. Os olhos dele se encheram d'água. Ele me contou que naquela mesma fazenda, muitos e muitos anos atrás, antes do meu sogro comprar, vivia um coronel, um homem cruel. E esse coronel tinha uma filha. E a filha se apaixonou por um dos escravizados da fazenda, um rapaz chamado Bento. Eles se encontravam às escondidas, até que a moça engravidou. Eles sabiam que o coronel faria se descobrisse. Então, numa noite de lua cheia, eles decidiram fugir. Pegaram um carro de boi velho e tentaram escapar pela estrada de madrugada. Mas eles foram pegos. O coronel, ele estava cego de ódio. Ele mandou os capangas matarem o boi que puxava o carro na frente dos dois. Eles arrancaram a cabeça do animal e amarraram a cabeça do boi, ainda sangrando, como uma máscara, no rosto do Bento. O coronel disse que se ele queria agir como um animal para cobrir a filha dele, ele ia morrer como um. Eles amarraram o Bento num tronco e atearam fogo.
O seu Tião disse que o fogo foi tão quente que a cabeça do boi se fundiu com o rosto do rapaz. A cara preta não é uma máscara, é a fuligem. É a pele derretida. A alma dele ficou presa ali, vagando pelas terras. Eu comecei a chorar. Eu perguntei, mas por que, meu Nando? Por quê? E o seu Tião me olhou com uma pena que eu nunca vou esquecer. Ele disse: minha filha, o boi não vem buscar a criança que tem medo dele. A cantiga tá errada. Ele nunca pôde ter o filho dele. O coronel matou a moça e o bebê logo depois. O boi da cara preta vaga com o cheiro de fumaça, procurando a família que ele nunca pôde ter. Ele não vem buscar a criança que tem medo. Ele vem buscar a criança que a mãe oferece. Eu não chamei o boi para assustar meu filho. Eu chamei para mim. Eu pedi e ele atendeu. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite. Eu sou caminhoneiro. Meu nome não importa muito, mas pode me chamar de Urso. É como os caras me conhecem no PX, na rádio Faixa Cidadão. Tenho 42 anos de vida e uns 25 de estrada. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, literalmente. Meu caminhão, um Mercedão 1938, o Trovão Azul, é minha verdadeira casa. Eu já vi coisa nesse asfalto que faria cabelo de ateu arrepiar. Já vi acidente feio, já vi assalto, já vi a neblina comer a estrada como um bicho. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquela noite. Era uma terça-feira, ou talvez quarta. Na estrada os dias se misturam. Eu tinha carregado 30 toneladas de soja em Paranaguá e estava subindo a BR-116, a famosa rodovia da morte. Quem conhece o trecho sabe do que eu estou falando. É uma estrada traiçoeira, cheia de curva fechada, pista simples em muitos lugares e um histórico que dá medo. E chovia. Não era uma chuvinha, era um dilúvio. Daqueles que o limpador de para-brisa, mesmo na velocidade máxima, mal dá conta de abrir um clarão no vidro. Eram umas 3 da manhã. Aquele horário que o sono briga com o rebite, que o olho arde e o mundo parece um borrão. O ronco do motor do Trovão Azul era a única coisa que me mantinha são. Um som constante contra a sinfonia do caos afora. Eu estava no trecho do Paraná, perto de Campina Grande do Sul, um lugar famoso pelos acidentes e pelas histórias. O rádio estava ligado, mas só dava chiado. Aquela estática que parece que o mundo acabou e só sobrou você e a chuva. Foi quando eu a vi. Os faróis do caminhão cortaram a escuridão e iluminaram um vulto no acostamento. Minha primeira reação foi de raiva. Quem é o maluco que tá parado aqui, nessa chuva, de madrugada? Mas aí o farol alto bateu em cheio. Era uma mulher. Ela estava parada, encharcada da cabeça aos pés, com o braço estendido, pedindo carona. Ela usava um vestido simples, meio amarelado, que parecia uma camisola antiga. O cabelo, loiro e comprido, estava colado no rosto pálido. Pálido não, parecia cera. Meu coração deu um pulo. A regra número 1 da BR-116 é não pare. De madrugada, na chuva, no meio do nada, é pedir para ser assaltado, para ter uma arma apontada na sua cara antes de você sequer destravar a porta. Eu sou cascudo, já vi muita armadilha. Mas ela parecia desesperada e tinha algo no jeito dela. Ela não se mexia, só estava ali, com o braço estendido e um olhar que eu não consegui ver direito, mas que senti na alma. Eu passei direto por ela uns 20 metros, o coração batendo na garganta. Olhei pelo retrovisor. Ela continuava lá, imóvel na tempestade, uma mancha branca na escuridão. Droga. Eu não sou um homem religioso, mas minha mãe era. Ela sempre dizia que pior que encontrar um ladrão na estrada é negar ajuda a uma alma. Engatei a ré. O caminhão gigante protestou, o bip da ré soou abafado pela chuva.
Eu parei o trovão azul exatamente ao lado dela. O farol agora a iluminava pela lateral. Abri a janela do carona. A chuva invadiu a cabine, molhando o painel. Moça, tá tudo bem? Aconteceu algum acidente? Seu carro quebrou? Ela se virou lentamente. O rosto, meu Deus, o rosto, era de uma palidez doentia. Os olhos eram fundos, escuros, os lábios estavam quase roxos. Ela parecia ter uns 20 e poucos anos. Ela não disse nada, apenas caminhou até a porta. Hesitei. Para onde a senhora vai? A voz dela saiu como um sopro, quase inaudível por causa da tempestade. Só preciso ir para casa. É logo ali na frente. Meu instinto gritava para eu pisar fundo e sumir dali. Mas o que eu ia fazer? Deixar a mulher ali para morrer de hipotermia ou ser atropelada? Destravei a porta. Sobe, rápido! Ela abriu a porta com uma lentidão estranha e subiu na cabine. Fechou a porta, o som da chuva diminuiu, mas o silêncio dentro do caminhão ficou pesado, opressor. No instante em que ela sentou, a cabine gelou. Eu não estou falando de ela estava molhada e trouxe o frio da chuva. Eu estou falando de um frio de freezer. Um arrepio subiu pela minha espinha e parou na minha nuca. O ar ficou denso. E o cheiro? Subiu um cheiro forte de terra molhada. Não terra de chuva, mas terra de cova, mofo e um perfume adocicado, enjoativo, como flores que ficaram muito tempo na água e começaram a apodrecer. Eu engatei a primeira e voltei para a estrada. O caminhão demorou a pegar velocidade. A senhora está bem mesmo? Não quer que eu chame a polícia rodoviária? Tem um posto daqui a uns 30 quilômetros. Ela estava sentada imóvel, olhando para frente, para o balanço dos limpadores. As mãos dela estavam juntas no colo, brancas, tão brancas que pareciam de mármore. Não precisa. Minha casa é logo ali, depois da curva grande. Eu senti o suor frio na minha testa, apesar do frio que ela trouxe. Tentei ligar o rádio de novo, sintonizar qualquer estação, qualquer voz humana. Só chiado, um chiado alto e irritante. Esse tempo acaba com um sinal, né? Eu disse, tentando quebrar o gelo. Ela não respondeu. Eu olhei de relance para ela. O vestido dela estava encharcado, colado ao corpo magro. Mas o banco de veludo do meu caminhão estava seco, completamente seco. Onde ela estava sentada não havia uma gota d'água. Meu estômago revirou. É o cansaço, pensei. Tô vendo coisa. Mas o frio era real. O cheiro de flor podre era real. Eu estava tenso, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Eu conhecia aquela estrada como a palma da minha mão. E eu sabia qual era a curva grande que estava chegando. Era a curva do cemitério. Um cemitério antigo, abandonado há décadas. Ficava no meio do nada, colado na rodovia. O mato já tinha tomado conta de quase tudo, mas ainda dava para ver as cruzes tortas e os túmulos de pedra quando a neblina não estava baixa. Ninguém gostava de passar ali à noite. As histórias eram muitas. É ali que a senhora mora? Perto do cemitério? Gaguejei. Ela virou o rosto para mim pela primeira vez. Os olhos dela não tinham foco. Eram opacos. Eu moro ali. Eu voltei minha atenção para a estrada. A chuva apertou de novo. Os faróis mal venciam a parede de água. A curva estava se aproximando. Era uma curva fechada, perigosa. Reduzia a marcha, o motor freando o caminhão. Moça, me desculpa a pergunta, mas o que a senhora estava fazendo naquela chuva sozinha no acostamento? Silêncio. Eu olhei para ela de novo. O cheiro de mofo tinha sumido. O frio cortante tinha desaparecido. A cabine parecia quente, abafada de repente. Moça, eu virei meu rosto completamente para o banco do carona. O banco estava vazio. Ela tinha sumido. Eu gritei. Eu pisei no freio com tudo. O trovão azul derrapou na pista molhada, as 30 toneladas de soja empurrando o cavalo mecânico. A carreta fez um L. Eu lutei com o volante. O caminhão parou atravessado, ocupando as duas pistas. O motor morreu. O silêncio foi total, exceto pela chuva batendo no teto de metal. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava tremendo da cabeça aos pés. Não é possível. Não é possível.
Acendi a luz interna da cabine. O banco do carona estava lá, vazio e seco, completamente seco, como se ninguém jamais tivesse sentado ali. Eu olhei para a porta do carona. Estava trancada. Eu mesmo tinha travado. Eu sempre travo as portas por dentro quando estou na estrada. Ela não teria como sair sem que eu destravasse. Eu fiquei ali, paralisado, no meio da BR-116 às 3h pouco da manhã. Com o caminhão atravessado, o motor morreu. O silêncio foi total, exceto pela chuva batendo no teto de metal. Minha respiração estava ofegante. Tentei racionalizar. Ela pulou. Ela abriu a porta e pulou com o caminhão em movimento. Mas a porta estava trancada. Eu dormi no volante, eu sonhei. Mas a derrapagem, o L na pista, isso era real. Levei uns 5 minutos para criar coragem. Religuei o caminhão, o motor girou pesado, mas pegou. Engatei a marcha e manobrei o gigante até alinhá-lo na pista. E foi quando eu olhei pela janela do carona. A chuva diminuiu por um instante, como se uma cortina se abrisse. Eu estava parado exatamente em frente ao portão de ferro enferrujado do cemitério abandonado. As cruzes tortas pareciam me observar, do meio do mato alto. Eu não esperei. Eu pisei no acelerador com tanta força que o pneu cantou no asfalto molhado. Eu não olhei pelo retrovisor, eu não parei no próximo posto. Eu só fui parar 50 quilômetros depois no pátio iluminado do posto do Alemão, onde havia outros caminhoneiros, onde havia luz e vida. Desci do caminhão com as pernas bambas. Um colega que estava tomando café me viu. Que foi, urso? Viu a assombração? Eu não consegui responder. Fui até o banheiro, joguei água no rosto. Eu estava pálido como uma mulher. Eu nunca mais parei para ninguém na estrada de noite. Pode ser quem for, pode estar pegando fogo, eu não paro. Já se passaram 10 anos disso. Troquei de caminhão, mas nunca esqueci aquela noite. Mas o pior não é a lembrança. O pior é que até hoje, toda vez que eu passo naquele trecho da 116, mesmo de dia, mesmo com sol, quando eu chego perto da curva do cemitério, o rádio chia. E lá no fundo da estática, bem baixinho, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu ainda escuto um sopro de voz de mulher dizendo: é logo ali, só preciso ir para casa. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?